Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Chega. Mas se tiver fome, coma em casa, para que vocês não se juntem para condenação. É muito claro, Ruiz. Como eles conseguiram? É a epígrafe que engana. É a epígrafe que diz assim: agora é o modo de celebrar a ceia. É. Aí a pessoa está achando que está celebrando ceia. Amado, Paulo não está mandando celebrar a ceia coisa nenhuma, é o contrário. Ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está falando para que vá comer em casa. Vê de novo, amada, porque você vai fazer essa ceia é para sua condenação. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. É eu que estou falando, amada. O amado é Paulo. Paulo disse, sabe o que, amada? O Paulo, toda vez que Paulo dá uma bronca no sistema não, dá uma bronca em alguém, aí eles pegam e invertem, para dizer que Paulo está falando o contrário. Sim. Isso é coisa do adversário, é adverso. É coisa do diabo. Paulo, quando aqueles caras estão querendo mandar um no outro, ele diz assim, ó, ficai-vos cada um na vocação ao qual fostes chamados. Ninguém aí é maior do que o outro. Maior é só um batismo, só um Deus, só um Pai. Não é verdade? Isso. Tudo é um só que está acima de vocês. É que eu não sei onde está agora, que a amada podia ler. Mas não vai perder tempo aí, amada. Só para o pessoal ver, o pessoal sabe onde está, o pessoal acha. Agora ele diz que Paulo está instituindo o ministério Que deu um piramidal. para isso, um para aquilo, né? Só que ele está dando um exemplo do passado. Também é muito claro você lendo bem antes. Você leia, amada, essa passagem, sabe por quê? Eles invertem, eles fazem o contrário. Eles te ensinam o contrário do que está escrito, mas você não percebe. Por quê? Porque o Senhor deste século, eles próprios, o sistema religioso, os inimigos do Criador, tá certo? Porque o inimigo do Criador é o diabo. Rapaz, o Criador vai fazer alguém para ser inimigo dele, amado? Ele é louco? Não. Isso é dizer que o nosso Criador não é onisciente nem onipotente. É verdade. Isso é falar, isso é blasfêmia contra o Criador. Aí, o que acontece? Eles são inimigos do Criador, porque é a eles que o Salvador dedou. Dedou é assim, ó, botar o dedo na cara deles assim, ó. Sim. Raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiado. Não é verdade? Isso. Então, os inimigos são eles, os inimigos do Salvador. Agora, quando eles vão ensinar, eles ensinam o contrário. Paulo falou, ficai-vos cada um na vocação qual fosse chamado, vocês não sabem, ele deu um para pastor, deu outro para mestre, cada um tem sua função, ninguém tem que mandar em ninguém. Verdade. Por que é isso, amado? É igual os dedos da mão, olha lá. Ó, cada um de um tamanho, mas quando fecha, ó, fecha direitinho, olha lá, ó. Todos são iguais. Aí trabalha, aí exerce um trabalho de prender as coisas, tá vendo? De pegar. Olha como é que eles são diferentes. Assim também somos nós, amada. Essa hierarquia piramidal de que tem um no topo é a visão Illuminati. Tipo assim, olha só, vamos dizer, o irmão Rubens é o pastor presidente. Então eu conheço mais do que qualquer outro que está abaixo de mim. Eu conheço tudo. Sim. Eu sou um Deus. Tá certo? Sim. Vamos dizer o Jardel, que é meu amigo, eu gosto muito. O Jardel de Guarulhos, inclusive, né, a gente manda um abraço. Jardel é o vice-pastor. É o pastor vice-presidente. Então ele sabe tudo que está abaixo dele. Ele que manda. Ninguém sabe mais do que ele, mas eu sei porque eu estou acima dele. Exato. Então ele obedece a mim. Agora o Jardel tem 3 pessoas abaixo dele. Vamos colocar aqui as pessoas que eu lembro aqui agora assim no estalo. O Renato, que é meu amigo. O Ricardo, que é servo do Criador. Vamos botar o Edir. Vamos lembrando de uns aí. O Edir. Vamos ver outra aí. Vou botar a Kelly, uma mulher no meio para poder balançar, para não dizer que a gente é machista. Então a Kelly, o Edir e o Ricardo são os que estão abaixo de mim. Sim. Eles mandam na gadaiada toda, nos gado. Então eles sabem, tudo que o gado quiser perguntar, pergunta a eles. Eles sabem tudo pro gado, mas não sabe igual o Jardel sabe. Aí tem que tomar conselho com o Jardel, porque o Jardel tem um olho que vê melhor. É a pirâmide. O olho que tudo vê. E agora no topo tem o Illuminati Mor. Aí o pior que eu dei meu exemplo e agora eu tô lá, né? Aí tem o Illuminati Mor, com o olho que tudo vê, que sabe mais do que o Jardel e sabe mais que os outros. Isso é pirâmide. Nesse sistema religioso não é assim que funciona? Sim. Com aquele pessoal que Paulo deixava lá, não era assim, cada um tinha uma função diferenciada. Era igual os dedos da mão. O que acontecia é que um estava querendo mandar no outro. Exatamente. Aí Paulo teve que escrever, dizendo, vocês fiquem cada um na vocação que cada um foi chamado. É verdade. E deu exemplo, ele mesmo deu um para pastor, outro para isso, outro para aquilo. Vocês têm que ser assim também, cada um faz uma coisa aí, ó. Tanto que se tivesse um líder naquele local, Paulo não precisava mandar carta. O líder mesmo resolvia. Mas o que eu quero dizer, amada, é que toda vez que eles pegam algo que é de um jeito assim, eles fazem assim, ó, invertem.
Paulo está dizendo para não ter liderança. Eles estão dizendo que Paulo está dizendo para ter Eu liderança. até acho que eles sabem, mas quando Eles eles sabem. querem desobedecer, né, para construir igrejas, assim, entre aspas. Não, mas eu vou e mais explicar. igrejas. Eles aprendem no curso de teologia que é assim. Ah, É no sim. curso de teologia. Porque isso vem de Calvino. Esse negócio de inverter, se alguém colocar um outro evangelho, foi Calvino, amada. Foi Calvino, foi Zwingli, foi Moody, Wesley, aquela cambada do capeta da antiguidade, que eles chamam de heróis da fé. É verdade. Foram esses caras que fizeram isso. Constantino só abriu a porta. Na época do protestantismo, Martinho Lutero veio e embarcou, entendeu? E o resto foi que organizou tudo, o que está aí hoje. Então essas pessoas fazem assim porque aprenderam assim, mas muitos agora acham, porque não analisou, acha que tá normal. Sim. E não para analisar. E já falei sobre isso, não vou repetir, mas tem família envolvida, tem tudo, não Isso quer aí. parar de ganhar dinheiro agora. Aí é tudo por dinheiro. Mas o que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte, mamado. Tenha certeza, inverteram tudo. O que o Salvador manda fazer de um jeito, eles fazem exatamente o contrário, porque não serve aquele que morreu, serve a mitra. É por isso que é tudo que o Salvador mandou fazer, eles não fazem. Amar o próximo, eles ensinaram isso para alguém? Não, Esse é o principal. não, isso nunca foi pregado. Isso é o que Paulo fala o tempo todo. O principal é amar ao próximo. Quando ele fala em Coríntios, ele fala a fé, o amor, não sei o quê, e o amor. Desses, o mais importante é o amor. verdade. O amor é mais importante que tudo. Né? Mas isso eles não falam. Não. O amor eles não podem falar. Eles só falam que você tem que ir para o templo. Por quê? Rapaz, tu quer acabar com a planta pela raiz? Quer acabar com a planta? Corta lá embaixo a raiz dela. Então os fundamentos cortados atrapalham tudo, amada. Por que eu estou dizendo isso? Se o nosso Salvador falou ide e falai, na hora que eles conseguem convencer o povo a vir e ouvir, acabou. Inverteu, pronto. Já matou a planta na raiz. O que eles menos querem que você faça é o que você está vendo aqui sendo feito, amado, é falar. Eles gostariam que eu também estivesse no templo. Verdade. Se eu tenho a capacidade, pela benevolência do Criador, de falar alguma coisa, até com cargo, para poder falar mentira para o povo. Mas se eu não tenho, ficar sentado para ouvir. Não é verdade? Verdade. Que eles falam para mim, por que você não prega Jesus? Tu tá maluco, cara? Eu vou pregar o que vocês pregam? Eu vou dizer para a pessoa parar de ir e falar do evangelho para vir para o templocentrismo, para ficar sentado ouvindo? Eu vou fazer o papel de vocês? Vocês acham que eu vou fazer o papel de vocês? Escolher uma denominação e mandar a pessoa ir. Mandar pra lá? Eles escolhem, não sabe qual, né? Vai escolhendo qualquer um. Coitado, eu vejo tanto irmão na rua evangelizando por amor ao próprio Criador, amada. É. E mandando as pessoas pro aprisco porque não parou para pensar, amada. É. Sabe? Não parou para ver que tá invertido. Tudo invertido, não é só isso não, tá tudo. Eu vou até falar uma coisa, Rubens, assim, porque antes, né, de eu conhecer a verdade mesmo, tinha um irmão, né, que a gente ia juntos, né, pra igreja. Pro templo. Uhum. E ele não sabe que, né, agora eu conheço a verdade, tudo, e ele sempre tá convidando, né? Pra ir no templo Pra ir ainda. no templo, ele convida minha irmã, até pergunta de mim e tal. Aí ela fica meio quieta assim, e ele até disse pra ela assim, poxa, não sou eu que estou convidando, se você e sua irmã não for, né, não aceitar o convite de voltar, vocês estão recusando a Deus, vocês estão, Coitado. né? É verdade, uma pessoa muito boa, eu sempre fui com ele, sabe? E Sei. ele fala assim, mas de coração, sabe? Se vocês não for, não é a mim que vocês estão rejeitando, vocês estão Tadinho. rejeitando a Deus. Ele falou desse jeito com minha irmã. Uma pessoa Eu boa, quero que até tem ver. carinho pelas pessoas. Sim, ele é E muito como é que bom. vai falar pro homem desse a verdade? Já tá idoso? Isso. Como é que tá? Ele deve ter em torno dos 50 anos. Já tá novo ainda, Ainda não tá dá pra novo, conhecer a ele é bem verdade ainda. fortinho. Mas ele é uma pessoa muito boa. Porque assim, tem sabe? alguns muito idosos que já não tem mais jeito, infelizmente. Não, mas ele, dá eu pra... acho que, eu creio que, sabe, dá pra Dá pra falar a conversar verdade com pra ele. ele. Agora, se ele vai tentar enxergar, né, eu já não sei. Amado, o que é inverter? É ser ensinado pela Escritura de um jeito e você fazer de outro. Pergunta, o Salvador tinha religião? Você deve imitar ele? Por que você tem? Se disseram para você que ele compactuava com aquele povo do templo, saiba que é mentira, porque é aquele povo do templo que matou ele. Ah, irmão, mas a igreja se reunia no templo. Depois mesmo do Salvador morto, a igreja se reunia no templo. A pessoa que fala isso sabe da verdade, mas não conta para o povo. Aquele templo ali, amado, não era só um local de sacrifício ou de coisa religiosa.
O templo não era de um dono como hoje. É porque eles aproveitam, amada, que o povo só vê o que está aí hoje. Aí acha que o templo era igual hoje, que um é do Papa, outro é do Macedo, outro é do Valdomiro, outro é do RR, outro é do Malafaia, outro é de cada um, é de um. Sim. Eles pensam isso, porque é isso que está vendo hoje. Naquele tempo, amado, o templo foi feito por Herodes. Herodes ergueu aquele templo, era o terceiro templo, que era no lugar do templo de Salomão. Aquilo foi um acordo político, para poder o pessoal ficar na mão de Roma e Herodes ficar bem com Roma e com eles. E ali era um local tipo um shopping, as pessoas podiam ir ali, podiam se reunir ali no pátio, não no local lá dentro, mas no pátio, tudo era templo. Quando fala templo, não fala só do local interno lá, o Santo dos Santos. Sim. Fala tudo, a área toda do templo. O templo era muito grande por fora, como era também por dentro. Então as pessoas se reuniam ali naquela praça. É igual a Praça da Sé hoje, amado. A Praça da Sé é da Igreja Católica. É aquela igrejona lá, mas é uma praça imensa. A praça é da Igreja Católica, mas o povo não reúne ali na frente? Reúne. E não fala das coisas ali do protestantismo e de Fala. pregação do próprio Criador de verdade? Exatamente, tudo? sim. É igual lá. Entendi. Então hoje, se você está na Praça da Sé pregando, você está compactuando com a Igreja Católica? Era a mesma coisa. O povo podia ir no templo naquela época e ia. Lá no Alpendre de Salomão, no pórtico lá não sei de quê, ia lá. Porque era o centro social. Né? Um bom exemplo é esse, a Praça da Sé e a Candelária no Rio. Eu acho que é até por isso que alguns irmãos, né, algumas pessoas dos canais ficam falando, não, mas eles iam pregar. Eu acho que eles iam pregar dessa maneira que você está falando. E eles falam Eles que não iam... compactuavam. O dia que João e Pedro foi pregar no templo, que quase 5.000 almas converteram, eles não voltaram para casa. Pergunta seu pastor por que não voltaram. É simples, amada. Se você trabalha com a verdade, tá certo? O que trabalha com a mentira é que tem que ter medo de você. Porque eu recebi hoje um e-mail de uma menina, de uma irmã que acompanha a gente, dizendo não, porque a gente às vezes tem mais medo do pastor do que do Criador. Tem respeito pelo pastor, que ele é homem de Deus, a gente acha que ele está entre Deus e a gente tem ele, então a gente não pode ir contra ele. Por mais que eles neguem, eu acho que eles têm essa visão. Eles se impõem assim, amada. Sim. Esses homens se impõem desse jeito, não toca no ungido. Ungido, Saul estava cagando. Saul era um rei lá que morreu há muito tempo. Saul nunca foi ungido pastor, nem sacerdote. Saul era um rei, aí eles falam de Saul para dizer que eles são Saul. O que esses caras têm a ver com Saul, cara? É cada coisa, amado, mas o povo acha que tem, amada. Pra dizer que são não ungidos. toca no ungido. A única coisa que eles têm em comum com o Saul é que eles cagam pra caramba também, porque come é cão guloso. Saul tava cagando. Quando Davi foi lá cortar a orla do vestido dele, deve ter saído todos sujos de merda lá, correndo. Umas podriqueiras, amada, mas o povo acha que ele que é ungido. Ungido de merda. Igual o Saul. Tava cagando, se sujou todo pra lá. A Mara tá com a cara aqui que você tinha que ver. Você tinha que ver a cara dela. Amados, de vez em quando fica até um pouco cômico, mas não é mentira. Isso é verdade. Entende? Eles se protegem a si próprios para poder não ver que é uma farsa. Então a pessoa não pode contestar. Então pergunte, amado. Contestar não é, né? Perguntar não é contestar. Se você tem um cara que te diz que vai ensinar você a verdade e que você tem que confiar nele, pergunta. Pastor, tá bom, o senhor está dizendo que aquele pessoal tinha uma harmonia com o templo, com o sistema religioso da época, com o sacerdote, sei lá com o quê, que eles iam para o templo. Então me responda, por que Pedro e João não voltou para casa depois da pregação deles? Como é que pode o cara converter quase 5.000 almas e ainda apanhar e ser interrogado e ser levado preso naquela noite? Amada, foi tão sério que o povo pensou que eles tinham morrido. Quando chegou Pedro, que bateu na porta, eles pensaram que era fantasma. Sabe por quê? Porque sabia que aqueles canalhas eram cruéis, impiedosos, já tinha matado o Estevão. Aqueles caras eram o capeta, amada. Verdade. Então, aí ele já... Pô, Pedro morreu, olha lá, foi mexer com o sacerdote, já morreu. Igual hoje. Tu acha que ele tem diferença? Sabe porque esses caras não matam, não? Tiram a vida das pessoas? Você acha que não? Você acha que esses caras são do Criador? Então, quando Pedro foi lá e pregou no templo, aí foi no templo mesmo. E quase 5.000 almas se converteram. O que aconteceu? Eles não voltaram para casa. Foi pra cadeia. Foram para cadeia lá. E aí o povo pensou, caiu na mão do sacerdote, aquele capeta já morreu. Os escribas, os fariseus, os saduceus, aquele é tudo os capeta. O povo tinha medo deles. Tanto que ninguém confessava o Salvador no templo com medo deles. Nem o pai do cego, nem a mãe. Com medo de deixar. Com medo deles. Não é verdade, amada? Porque todo mundo tinha medo. Quem é que se escondeu deles, amada?
Quem se escondeu desses homens? O Salvador? Salvador, dentro do templo. O Salvador não se escondeu de Satanás, mas escondeu dele. Escondeu deles. É. Dado ao grau de alta periculosidade desses indivíduos. É.